Brasil. Na verdade, eu viajei bastante, morei em outros países, como Uruguai, tive bastante tempo na Argentina também. Eu tive por muito tempo apaixonado pela arte e tive muita dificuldade em me focar numa disciplina artística só. Então eu fui pulando de um lugar para outro e tive assim com pintura, bandas desenhadas, música, circo e dança, também magia. E foi uma coisa assim, eu acho que é uma história de que eu passei um tempo buscando algo que estava um pouco por trás disso, não era exatamente uma disciplina que eu queria aprender, mas entender o que a arte realmente significava para mim. E quando eu vim morar em Portugal, que fazem já 3 anos e meio, eu, por acaso, quando eu cheguei direto no Porto e vim morar assim do outro lado da rua da Instável. Então eu parei, ficava de frente para o teatro. E um dia eu descobri que existia aqui a Instável. A primeira coisa que eu ouvi da Instável, na verdade, foi o FAIC. Então eu nem sabia o que era a companhia e já me candidatei para fazer o FAIC. Assim começou, na verdade, o meu percurso mesmo na dança, porque antes eu usava bastante expressão corporal, mas eu não tive nenhum tipo de histórico com dança. Nunca fiz aulas de dança. Como a maioria dos bailarinos com quem eu trabalho dançam desde pequenos, fizeram balé e tudo. Ele tem este lado também do malabarismo e do circo, novo circo, portanto tem procurado conjugar esse trabalho de malabarismo com a área da dança. Quando eu comecei aqui no FAIC, foi quando isso realmente abriram assim, várias portas, tanto profissionais quanto pessoais. Eu não conhecia muita gente, tinha recém-chegado em Portugal, então entrei nesse grupo de pessoas que hoje são meus amigos, pessoas com quem eu crio junto, pessoas com quem eu discuto coisas. E curiosamente outros amigos do Brasil que eu não via há muito tempo vieram para cá também, então assim essa rede foi crescendo. Então por isso foi assim um momento crucial da minha carreira, em que eu comecei a realmente criar coisas em espetáculos dentro de teatros, porque eu tive muito tempo dedicado a fazer espetáculos de rua, depois a trazer um pouco a arte para fora assim, né, da instituição, mas eu tinha essa necessidade de criar coisas um pouco mais complexas, com necessidades técnicas maiores, que não ia ser possível fazer na rua. Então esse foi assim o momento em que essa parte do meu trabalho começou. É um trabalho muito curioso porque conjuga magia, ilusionismo com a área da dança, portanto algo mais ou menos inusitado. E esse trabalho vai integrar os palcos instáveis de segunda casa. Portanto, nós esperamos poder apoiar um bocadinho este impulso dessa peça. Eu candidatei uma peça minha chamada Apneia, que eu fiz em colaboração com a Joana Couto. A gente candidatou para os palcos instáveis e apresentamos há pouco tempo. Foi, acho que, o maior projeto que a gente fez até agora. Foi um projeto que eu passei assim, uns 2 anos só na cabeça desenvolvendo, até a gente realmente conseguir trazer isso para estúdio. Enfim, algo que, se não tivesse esse tipo de estrutura, não é possível fazer. Então, acho que é muito importante conseguir ter esse tipo de apoio, né, como tem do Palcos Instáveis, para criadores que não têm espaço para criar coisas, e tem coisas que na sua cabeça funcionam muito bem, mas na hora de trazer para o palco precisa mesmo de um outro tipo de estrutura. Quando eu comecei a criar a ideia do Apneia, era uma coisa bastante conceptual para mim, era para falar sobre os sonhos, para falar sobre nossa relação com o subconsciente, com todas as histórias que na verdade estão acontecendo dentro da gente, antes de acontecer aqui fora, né? Eu percebi que durante a vida eu tive muitas relações com os meus sonhos, muitos anos em que eu não lembrava de nada, e depois eu comecei a lembrar muito dos meus sonhos, comecei a ter sonhos dentro de sonhos, e vi tanto significado nisso, né? E tantas pessoas durante a história da humanidade estudaram, não é, a relação dos sonhos com a nossa vida. Então para mim era um tópico mesmo muito importante. Então eu passei muito tempo pensando nisso, e como
Eu também tive uma relação grande com o malabarismo, principalmente dentro do circo, mas não era um circo clássico, então é o que chama malabarismo contemporâneo ou novo circo, onde essas disciplinas começam a se misturar com outras, buscando uma outra. Eu acho que o principal foco dessas artes contemporâneas, tanto o malabarismo quanto a magia, no meu caso, é tentar encontrar uma maneira de usar as disciplinas para contar o que você quer contar ou criar uma experiência para as pessoas, e não só fazer o malabarismo como uma demonstração de habilidade ou a magia como um ilusionismo puramente, assim, a carta desapareceu e uau, não é? Tem assim, usar isso para transformar em alguma coisa, alguma experiência para o público, como a dança faz. Então, para mim, o Apneia foi o lugar onde eu consegui tentar trazer todas essas disciplinas para uma coisa só.